E deixa eu falar uma coisa pra você, tá todo mundo olhando pra tu. Por isso que crente não gosta de fofoqueiro. Mas fofoqueiro é importantíssimo para nós, porque eles tomam conta da nossa vida. Eles tomam conta da nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Tem que olhar mesmo. Você não anda com Jesus, então a sua vizinha que bate um tambor e mata uma penosa tem que olhar para tu. Porque Jesus, aquele que administra a sua vida, quer salvar a vida dela. Então ela tem que ficar de olho em tudo. Deixa eu ver essa clientinha aí, essa clientinha aí. Usa uma roupinha mais compridinha e já acha que é santinha. Não é não. Não é não. Ela usa uma roupinha mais compridinha porque ela quer, porque é uma coisa mais modesta. Mas não é só isso não. Ela tem um negócio diferente, um comportamento diferente, um linguajar diferente, valores diferentes, porque é a nossa vida. Esse dia eu estava atravessando a rua lá onde eu moro, e aí quando eu atravessei, o cara do outro lado falou assim: aí Cláudio, tu mudou, hein? O cara estudou comigo no primário. Aí eu falei: mudei? Ele falou: mudou. Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou: porque você estava atravessando a rua de lá para cá e uma mulher assim para lá, você nem olhou. E provavelmente eu não olhei porque eu não vi. Mas o cara estava olhando para o meu olho, para ver se o meu olho estava olhando para a mulher. Aí sabe o que eu falo? Fofoqueiro, não tem nada a ver com a minha? Tem sim, porque eu sou propaganda do Deus eterno. Deus está querendo mostrar para as pessoas quem Ele é na nossa vida. Então escute uma coisa: quanto mais gente tiver para olhar a sua vida, significa que seu ministério é maior. Quem tem pouco fofoqueiro falando de si, está fraquinho. Porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se ninguém fala de tu, minha filha, é que eu sei o Zé Rosquinha. Você está na rabeira da cadeia alimentar. Tem gente que eu acho maneiro quando eu encontro alguém e diz: pastor, mas estão falando isso de mim. Fala isso, eu posto isso, fala isso. Eu falo de Jesus. Eu falo: menino, isso é maneiro. Deixa bater na gente. Está todo mundo olhando para nós. Mas tem gente que o coração azedou, quer ficar sozinho. Isso vai ser companheiro de abominável homem das neves. Por pior que seja seu passado, querido, não deixe seu coração azedar não. Não fica querendo viver sozinho. Se de uma menina falou comigo: pastor, vou fugir de casa. Eu falei: você mora com quem? Ela falou: sozinha. Eu falei: então você vai fugir de você, é ou não é? Você está rindo? Que você tinha uma hora, ele tem outra. Você gosta de comer uma coisa e ele outra. Tem gente que cresceu comendo bolo quente. Tem que estar pegando fogo. Saiu, comeu, se esfriar, acabou a graça. Quem gosta de bolo assim, levanta a mão. Aí, tem gente que a boca não tolera essa quentura. Aí você pensa: os dois vão sair, o bolo acabou de sair do forno e estão atrasados para sair. A turma do quente saiu e o outro tá: vambora, seu moleque. Come isso, se eu comer, cozinha o meu interior. Por exemplo, se eu falasse com você assim, quer ver como é que é um pensamento pré-programado? Essa semana, gente, eu fui sacar R$5.000. Meio-dia no banco. Menino, o ladrão não me roubou? O que você pensa? Também sacar R$5.000 assim,
está pedindo para ser roubado. Ou seja, quem é que tem razão? O ladrão. Errado sou eu que trabalhei para ter o dinheiro, que botei no banco e que fui sacar. Se eu falasse para você, fui fazer uma caminhada com meu iPhone X, estava lá com fone de ouvido, o ladrão pegou e me roubou 11 horas da noite. O que você pensa? Também querendo andar com o telefone desse 11 horas da noite, esse horário é do ladrão. E tem gente que é assim, vive com os outros, mas sozinha. Ele mora numa casa que tem um montão de gente, mas ele só pensa nele. É só as coisas dele, os horários dele, não mexe em nada dele. Que se ele comprar alguma coisa e botar na geladeira e você mexer, você tem que olhar, e você ainda não está empregado, olhar para o queijo que ele comprou, mas ele contou as fatias. Você está rindo de você mesmo. Está assim de gente que optaram por serem só, sim ou não? Sim, eu conheço gente na igreja, acaba o culto, vai embora, irmão. Eu vou. Não gosto de ficar assim na porta de igreja. Isso é só confusão, fofoca. Prefiro andar sozinho. Ah, eremita. Vai pro inferno sozinho, não é verdade? Tá assim de gente que chega no meu gabinete. Qual é o problema? Aí ele fala as razões dele. Tudo defendendo ele. A mulher falou assim: pastor, falou uma coisa pro senhor, parece uma coisa de Deus. Porque olha só, quando eu estou assim com ele, tem uma voz que fala todos os defeitos dele assim, ó, no meu ouvido. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Eu falei: mas essa voz assim nunca falou um defeitinho seu? Aí ela falou: não, meu não falou não. Eu falei: então a voz só fala. Ela falou: é. Eu falei: nossa, uma voz partidária, tendenciosa. Essa voz não gosta dele não, porque a senhora também tem defeito. Ela olhou, que comigo tem. Minha esposa teve uma mãe extremamente forte e dominadora. A mãe da minha esposa escolhia as roupas que ela iria usar. Ela definia as festas que queria que minha esposa fosse, mesmo que ela não quisesse. E minha esposa cresceu nesse ambiente dominador. Conclusão: minha mulher hoje treinada nesse ambiente. Se você mandar ela fazer alguma coisa, parece que ela revive o trauma e não faz. Se eu quiser que minha mulher vá para a direita e eu falar para ela assim, ó, vai para lá, ela não vai. Não vai, estou falando para você. Mas pastor, como é que o senhor faz então? O que é que eu faço? Eu falo para ela: querida, ó, ali na direita tem isso, e tem essas vantagens. Eu acho até que você deveria ir para lá se você quiser. Mas também tem aqui à esquerda, que também tem umas opções que eu não acho boa. Entendeu? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Aí ela para, pensa e vai. Mas se eu mandar ir, ela não vai. Por quê? Porque na formação, vamos supor que um camarada aqui foi treinado no lar que não tinha nada, mas passava fome. Aí ele casa. Às vezes o cara é suvina, um é de fome, avarento, dá o dinheiro à senhora igual remédio, em doses homeopáticas, não é verdade? E a senhora fala: o marido ruim, ele não é ruim. O comportamento dele é um comportamento que ele estabeleceu para defender a família dele, para que ela não sofra o que ele... Mas aí ele vira avarento. Assim também como tem aquele que vai para o outro extremo, treinado nesse ambiente e que
compra o que não precisa, gasta tudo. Aí você vai ver essa pessoa, nome sujo, companhia entra na roupa cortar a luz, o telefone dele nunca tem crédito, é todo mundo cobrando. O que é isso? Isso é reflexo do ambiente. Tem gente que o problema é humano, físico, quer resolver com oração. Seu filho está precisando arrumar a cama, o bicho não arruma, não arruma. Você já falou, arruma a cama, não arruma. Vou orar para esse menino arrumar a cama. Senhor, dá força ao meu filho para arrumar a cama. Arruma a cama. Arruma a cama. Entendeu, querido? Não vai quebrar a mão, não. É a cama. Esse menino tem demônio, por isso que não arruma a cama. Isso tem preguiça, é o demônio dele, olha. E adolescente tem uma palavrinha que você tem, aliás, algumas que significam a mesma coisa. Por exemplo, eles têm a palavra depois. Já vou. Tudo significa a mesma coisa. Me deixa que eu não vou fazer nada. Mas eles falam como? Depois e já vou. Vai tomar banho? Já vou. Desliga sua televisão? Depois. Sai dessa internet? Já vou. Depois. E é o que? Nunca. Então você que é pai e mãe, por favor, use o mesmo vocabulário. Aprenda a falar a linguagem do adolescente. Posso sair? Depois. Me dá minha comida? Depois. Já vou. E quando você já vai deixar sair? Me dá um celular? Depois. Quando você demorar a dar, sabe o que ele vai falar? Você também nunca dá. E você fala, você nunca faz nada. Sabe o que eu acho engraçado? Pastor, eu gostaria que o meu marido fosse a mesma coisa todo dia. Ele muda muito. É gente é uma pessoa a cada dia. Porque a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal, gente. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos muito bem, tem dia que nós estamos terríveis. Tem dia que nós estamos maravilhosos, glória a Deus. Se a gente pensa um homem todo dia chegando em casa, boa noite, meu amor. Domingo. Agora segunda, boa noite, meu amor. Terça, boa noite, meu amor. Quarta, ninguém aguenta. Você é casado com uma pessoa, com um ser humano. Vai ter dia que ele vai estar introvertido, vai estar calado, vai ter dia que vai estar falante, tem dia que está mais amoroso, tem dia que o amor foi embora. É assim que funciona, sabe? Quem vai viver em família precisa. Agora deixa eu falar um pouco com você sobre deixar o lar de origem, que também é difícil, sabe? Casa, o brasileiro tem um mal. Ele costuma se meter na vida dos filhos depois que casa. Sim. A mãe quer dominar. O menino casa. E a mãe quer mandar nele depois de casado. É o filho da hiena. Querido, deixa eu falar com você. Depois que você casou, a prioridade é a sua esposa. Se sua mãe vai na sua casa para desagradar a sua esposa, você chama sua mãe e fala, chega aqui, mãe. Amor, dá um beijo aqui no filho. A senhora não manda aqui não. Aqui é aquela mulher lá, entendeu? E ela é minha esposa. E se a senhora gostar dela, a senhora vem aqui nos visitar. Se a senhora não gostar dela, a senhora me espera lá que eu vou te visitar, porque abandonar a senhora eu não vou, porque eu te amo. Agora não vem se meter com a minha mulher aqui não, porque isso aqui é o reino daquela hiena ali. Sim. Estou cansado de ver gente que tem dificuldade para botar sua família de origem no lugar.
Não pode acontecer nada que liga. Brigou com o marido. Mãe, ele gritou comigo. A senhora faz assim, engano. Sim. Quando você se casar, nunca more muito perto da família, nem muito longe. Muito perto eles vão todo dia. Muito longe eles vão para passar muitos dias. Não é verdade? É um sistema de defesa. Pastor, eu quero casar com alguém que já foi casado. Pode? O que você acha? Claro que pode. Pode. Todo mundo tem direito de refazer sua vida. Só que costuma ser mais doloroso. Por quê? Porque a pessoa já veio de um relacionamento falido ou então ficou viúvo. E se você for casar com viúvo, olha direitinho, porque normalmente é o bom que morre primeiro. Quem fica é o ruim. Vai por mim, examina direitinho. Você quer se casar com alguém que foi traída no outro relacionamento? Não se espante se ela achar que você também é um traidor. Transferência. Aí depois vem reclamar comigo. Pastor, ela pensa que eu sou o outro. Chega em casa, me encosta na parede, manda eu abrir as pernas. Assim. Ela é da polícia. Vai casar com alguém que tem filho? Ah, pode, mas é mais caro. E depois que você casa, o menino passa a ser seu. Mesmo que não more contigo hoje, mas pode morar daqui a alguns anos. Eu já vi casos de pessoas que se casam com pessoas que têm filhos e os filhos ainda são bem bebês. Normalmente sempre fica com a mãe. Quando fica, às vezes, adolescente fica rebelde pela ausência da figura paterna e de um poder mais austero, o que a mãe fala? Chega. Agora você vai morar com o seu? Quem é que é casado com o pai desse menino? Terrível esse garoto. A senhora. Não quero! Não quer. Não quer não. Pois é, querido. Não quer, mas vai. Ou então vai separar de novo. E outra coisa, quando fizer aniversário, você paga tudo. E o pai dele vem. Mascando um chiclete. Entra na sua casa, não deu R$1. E ainda fica de olho na sua mulher, que é ex dele, que agora você está cuidando e fazendo manutenções periódicas. Não é verdade? Aí ele olha e fala para o menino assim: sua mãe está legalzinha, hein? E o garoto fica torcendo: pega ela, pai, pega ela, querendo a restauração da família. Eu só queria que você botasse na balança. Eu falei que você ia estar arrependido de ter vindo nesse culto. Olha só, deixa eu terminar falando de filhos. Quem tem filho aí, levanta a mão. Pois é, bom, né? Filho é uma bênção, herança do Senhor. Se você não tem, quando você tiver, 2 palavras vão ecoar na sua mente por longos meses, anos. Leite e fralda, leite e fralda, leite e fralda. E parece filho de pato. Outra coisa, quando tá pequenininho assim, ó, sabe o dia que você quer fazer amor? Eles dormem não. O pai fica desesperado, faz essa criança dormir. E a mãe fica lá: dorme, neném, dorme, né? Dorme que mamãe ainda tem um negócio para resolver ali. E o menino com o olho aberto diz: aqui que eu vou dormir. Esse cara quer pegar a minha mãe e quer botar um berço do lado do meu. Responda para mim aqui: quantos aqui furaram o pé com prego? Cortaram o pé no caco de vidro? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Comeu aquele biscoitinho chamado Mirabel? Pirulito, zorro, usou quichute, teve bicho de pé, tomou banho de rio, subiu na árvore, o gai quebrou, teve piolho. Você foi feliz, porque essa garotada não sabe nada de felicidade. Nós brincava na rua, eu não é? E a mãe falava: volta para casa antes de escurecer. E nós chegávamos em casa, finalzinho da tarde, com aquele cordão preto assim no pescoço. E a mãe falava: vai tomar banho. E você falava: eu não sujei não, mas vou só lavar o pé. Você lembra de um amigo seu com síndrome do pânico?
Não tinha nada, menino. Tinha medo de nada. Nós tinha medo assim, nos troços perigosos, igual assim, uma mula sem cabeça. Mas também quem é que não vai ter medo de uma mula sem cabeça? Eu não. O velho do saco fazia sabão de nós, não é verdade? Nós contávamos história de fantasma na pracinha. E na hora de ir embora, os fantasmas iam tudo atrás de nós. Aí nós tinha medo. Quem aqui comeu carne de porco mergulhada na banha? Tinha colesterol? Triglicerídeos? Hipertensão arterial? Hoje o porco tem gripe. O frango está resfriado. A vaca ficou maluca. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou trazendo à sua memória a sua felicidade. E sabe o que mais me entristece? Que você esqueceu de passar ela para os seus filhos. Os meninos ficam igual coelho, branco. Vê um pé de cana, pergunta se dá manga. Gente, nós não tínhamos nada. Quando eu era garoto, sabe o que falava? Que não podia tomar Yakult, mais de um, que fazia mal. Rapaz, eu sou tão traumatizado que lá em casa eu compro aquela embalagem, eu despejo tudo num copo assim. Eu tomo é tudo. Ô, vida difícil. Hoje seu filho fala assim: é bife de novo? É ou não é? Nós, querido, nós não tínhamos. Quem aqui tinha em casa 150 canais? Televisão High Definition. Nós tínhamos o high do chuvisco. É ou não é? Alguém na janela gritando pro outro do lado de fora, girando a antena com bambu. Aê! Aê! Ô gente, pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que nós esquecemos. Você ensinou seu filho a orar? Ensinou. Ele lê a Bíblia? Ensinou. Ele estudar? Ensinou. Só esqueceu de ensiná-lo a ser feliz. Perderam os valores. Valores que hoje eles acham absurdos. Quantas vezes chegávamos no mais velho e dizia para ele: bênção, Deus te abençoe, meu filho. Eu recebi umas dessas, pelo menos umas 10 vezes no dia. O pai chegava em casa e outra coisa, batia. Quem aqui apanhou? Levanta a mão. Você ficou doido? Virou serial killer? Não, mas eu sei aí. Hoje não pode bater mais não. O menino fica traumatizado. Ah, é? Ninguém criou lei quando eu apanhei. Agora na hora de eu bater, quer criar lei. Esse dia eu falei para meu filho: eu vou bater em você. Ele falou: não fiz nada. Eu falei: eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu não estou promovendo aqui violência. Não é isso não, violência doméstica. Mas crianças têm que apanhar. Nós apanhava. É ou não é? Se o pai ameaçasse a gente: ó, você vai sair comigo, se fizer bagunça, apanha. Se nós fizéssemos, chegava em casa, acontecia o quê? Hoje, as mães, ó: eu vou levar você, garoto, mas se você correr, se você fizer bagunça, eu vou te arrebentar. A criança: arrebentar, arrebentar, arrebentar. Aí ele faz bagunça, a mãe o que que fala? Eu te avisei. Bate? Bate? Que não. Não corrige não. Não estou falando de espancamento, estou falando de disciplina. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Provérbio: a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, porque as crianças são doidas, ele precisa de uma vara para tirar a loucura. É a Bíblia, não sou eu. Sabe o que está acontecendo, gente? Nós deixamos os valores e estamos perecendo. Coloque os valores no seu casamento, querido. Aprenda a honrar sua esposa. Aprenda a honrar seu marido. Aprenda a honrar seus filhos com atenção, com limites. Você, quando corrige um filho, isso é honra.
Disciplinar o filho é honrá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tacou fogo no índio lá em Brasília não foi ninguém de comunidade carente, não. Foi filho de gente bacana. Quem espancou a prostituta na Barra da Tijuca não foi ninguém das comunidades carentes, não. Foi gente treinada em lar abastado, mas sem limite. Você está entendendo? Então chame seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Vai brincar, se divertir, fazer seu culto doméstico, orar, jejuar. Mas mais do que isso, ensine seu filho a ser feliz. Porque não adianta nada eu abrir a Bíblia e citar um texto para ele, e durante o restante do dia ele vê o meu mau comportamento. Por que esse menino não anda com Deus? Porque a senhora não anda, a senhora só vai para a igreja. A senhora não anda com Deus. Criei meu filho na igreja e hoje ele desviou. O que aconteceu? A Bíblia não manda ser criado na igreja, manda ser criado no caminho do Senhor. E uma das etapas do caminho é a igreja. Eu fui num culto, e no meio do culto, pastor, antes de passar a palavra para mim, o pastor falou assim: agora vamos no nosso anúncio. Entrou a Globeleza num telão desse, pelada, no meio da igreja, chamando assim a Globeleza, pintada. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. O Satanás apertou. Aí um culto de família, a dona pelada. Falei: agora escandalizei, e a igreja toda. Aí o pastor vai pegar meu amigo Simonton subiu, pegou o microfone e disse assim: alguém se escandalizou com o vídeo? Ninguém falou nada, mas o escândalo era visível em todos. E ele disse: provavelmente vocês devem achar que isso não deveria estar passando aqui, porque aqui é a casa de Deus. Mas o mais engraçado é que isso passa quase 100 vezes durante o dia na sua casa, e você não se escandaliza, porque lá não é a casa de Deus, né? Menino, pensa numa manada de avestruz. Nossa igreja começa no nosso lar. Entendeu? Então ame mais, divirta-se. Eu estou aqui, quase uma hora falando com você só de coisa ruim, de forma boa, e você rindo. E olha que você está feliz pra caramba, e seus problemas nem resolveu ainda. Por quê? Porque quem pode resolver é você, deixando os valores de Deus entrarem na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no tratamento com seus pais. É assim que funciona, sabe? Isso para mim é que é maravilhoso. Isso para mim é que é sensacional, sabe? É entender que a Bíblia tem princípios. Olha que meu pai casou 8 vezes. Me deram para 5 lados diferentes. Sabe com quem eu aprendi a ser marido? Aqui, A Bíblia me ensinou a ser pai, porque eu não tive. A Bíblia me ensinou. Então, que nós sejamos ensináveis, capazes de aprender e de colocar em prática. Você está num culto de família que pode mudar a história da sua vida. Sabe, essa Fiona que está do seu lado pode voltar como princesa. O Shrek, ele pode sair daqui como encantado. E o burro, nem se fala, é na verdade. Então é isso. Diga para quem está do seu lado assim: você pode ser feliz ao meu lado. Isso. Eu vi gente fazendo assim, Eu estou brincando. Preste atenção. Olha que coisa estranha. Quem é o primogênito de Abel? Caim ou Abel? Caim. De quem foi a ideia de ofertar? Caim. Dos frutos trouxe Caim. O texto diz que por causa da oferta de Caim, Abel vai trazer a sua. Mas preste atenção nisso aqui. O texto diz assim:
E o Senhor atentou para Abel e para a sua, mas para Caim e para a sua, ele não. Preste atenção, antes de Deus aceitar a oferta, ele aceita o ofertante. E o Senhor aceitou a Abel e a sua, mas a Caim e a sua, ele não. Caim ficou irado e Deus falou com ele: por que você está irado? O que está acontecendo? Eu não estou olhando para a sua oferta, eu estou olhando para quem você é. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. O André, meu filho que tem mais idade, que tem 40 anos, 40 anos tem o André, quando ele tinha 18 anos de idade, um dia ele estava fechado no quarto dele em São Paulo, onde moramos, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala em casa ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, tanto faz qual é a música. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. O André, hoje ele gosta de ópera, na época não, saiu do quarto dele injuriado e veio até a sala para me dar uma bronca por causa da altura da música. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini magnífica, chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, que é para soprano, não posso cantar aqui, pelo óbvio eu não sou, mas que foi gravado um dia por Maria Callas, a maior na história. Eu até dou risada porque tem gente que põe essa área em cerimônia de casamento na igreja, na hora da bênção das alianças. E ou a pessoa não entende de ópera, ou ela entende muito de casamento, porque a área fala de uma menina que vai se matar. Esse é o conteúdo da música. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, numa churrasqueira, na direção de uma nação. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap. Ele saiu do quarto dele, veio até a sala e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Isso lá é música. Eu disse: André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que a única maneira de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade está ficando incapaz de renovar teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável a ir além do lugar onde você já estava. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. E falou: pai, você está ficando louco. Eu falei: André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Idoso é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho você pode ser com 15 anos de idade, 20, 40, 70. Tem menino de 15 anos de idade que já está velho. Cheio de certeza. Acha que já sabe. Aliás, ele acha que ele que fundou o mundo, que o mundo começou com ele. Tem gente de 40 anos de idade que já está velha. Tem gente de 70 que não envelheceu. Não confunda idoso com velho. Num mundo de mudança e velocidade, o maior risco é ficar velho. Velho na prática, velho no negócio, velho na maneira de fazer, velho na capacidade de aprender. Por isso, um museu, ao contrário do que pensam os tolos, não é um lugar para coisa velha. Lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem. Museu é um lugar para coisa idosa, porque o idoso tem valor. Eu ensino filosofia. A pessoa mais jovem que eu ensino morreu há 2.500 anos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, Pitágoras. Como é que eu ensino alguém que morreu há 2.500 anos para um menino que nasceu em 1998? Só tem uma saída. É a capacidade de mostrar que há um pensamento que é idoso, há uma prática que é idosa. Hoje à noite vocês vão assistir a um show de Fernando Sorocaba, que vão vir aqui cantar ao vivo. Você quer coisa mais antiga do que música ao vivo? É antigo, mas não é velho. Tanto que se der a gente lota. Eu só não fui convidado pela diretoria, porque eu tenho uma outra atividade. Senão eu estaria. Você quer coisa mais antiga do que teatro? Minha mulher é diretora de teatro, dirige o Teatro da FAAP em São Paulo, né, há 20 anos. Então agora fazer lá o espetáculo Rock Santeiro, né, do Dias Gomes, que é um musical agora, como era na origem quando o Rock Santeiro fez, né, a peça. Fica lotado. Você quer coisa mais antiga que teatro?
Eu sou comentarista da Rádio CBN. Você quer coisa mais antiga do que rádio? Nesse auditório, as pessoas passam mais horas no dia ouvindo rádio do que assistindo televisão. Por causa do trânsito, por causa do deslocamento. Você quer coisa mais antiga do que circo? E aí tem o Cirque du Soleil, que é caro a beça. Vende ingresso com 1 ano de antecedência. E as pessoas pagam e vão. O que eles fizeram? Reinventaram. É um circo que não tem outros animais, exceto os animais humanos. É um circo que encanta pela música, que não tem crueldade em relação a outros seres. Ah, mas o circo não tem mais lugar. O Cirque du Soleil é o maior espetáculo e é caríssimo. Quando você ganha um ingresso para ir ou compra, é coisa de R$300 no mínimo. Você diz, o circo não tem mais lugar. Claro, atenção, não confunda idoso com velho. Você vai jantar em São Paulo amanhã à noite, você não entra no restaurante porque está escrito na porta: temos os melhores fornos micro-ondas de São Paulo. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você entra. Por isso, cuidado. Inovar não é sempre criar o inédito. Muitas vezes inovar é dar vitalidade ao antigo. Isto é, aquilo que se provou correto. Na vossa atividade, na atividade especialmente do varejo, na capacidade de distribuição, tem coisas que são antigas, mas não são velhas. O contato pessoal, o conhecimento do mercado, a customização. Mas tem coisas que são ultrapassadas, que é o não uso de uma tecnologia mais estruturante, a incapacidade de renovar a mensagem daquilo que se faz. Há dificuldade de alguns entenderem que nenhum de nós é pronto. Há pessoas que caem numa armadilha, há gente que acha que ela já é perfeita. Em latim, perfeito significa feito por inteiro, feito por completo, isto é, terminado. Só tem um tipo de humano perfeito, o cadáver, porque ele não pode mais se modificar. Por isso, cuidado para não ficar velho. O problema não é se você conhecer o Ayrton Senna, é se você deixou a cabeça lá. O problema não é se você fez curso de datilografia, isso pode indicar apenas que você é antigo ou antiga. O problema é se você deixou a cabeça lá. Num mundo de mudança e velocidade, qual é o maior risco? Você ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Aliás, existia no antigo Orkut. Antigo Orkut. O Orkut é de 2004. Foi fundado junto com o Facebook. Desapareceu. Não tem mais lugar marcado no futuro. Nem no futebol. Às vezes eu comento futebol na Rádio Globo CBN. Quem não trabalha faz várias coisas. E uma das coisas curiosas é que ali há um anúncio que você já viu. E é verdade. Há 30 anos, atenção, há 30 anos um jogador de futebol corria em média, durante uma partida, a distância de 6 quilômetros. Não a velocidade, a distância percorrida em campo, numa partida era de 6 quilômetros. Hoje é de 11 quilômetros. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida e não mudou o número de jogadores. E quase que dobrou a distância a percorrer. O que mudou? A estratégia, a velocidade, o modo de fazer. Não tem lugar marcado no futuro. A seleção brasileira que hoje joga, a última vez que foi campeão do mundo foi com o Ronaldo em 2002. O adolescente que está na universidade, ele não tem memória de vitória nossa em Copa do Mundo. Trazê-lo aqui para ver o Ronaldo, que é uma pessoa admirável, estupenda, mas para ele é uma coisa do passado. Para nós não. Nossa vitória em 2002 foi decisiva. Quem nós vencemos em 2002? A Alemanha. No final, 2-0, 2 gols do Ronaldo. O que fez a Alemanha quando perdeu um jogo na final? Sentou e chorou? Não. Levantou e passou 12 anos se preparando. E bem. E bem. Mudou técnico, se reinventou, mudou o modo de fazer, criou seleção de base. Veio para cá na Copa de 2014, um mês antes. Ficou no sul da Bahia para se aclimatar. Fez uma coisa incrível. Não dava intervalo entre um jogo e outro. Porque num torneio como a Copa, onde só tem 7 jogos para quem chega no final, não dá para jogar hoje e parar para descansar. Tem que treinar amanhã. Só tem 7 jogos na Copa para quem vai à final. O Brasil não.
montou a seleção em cima da hora. Os jogadores não se conheciam, nós não conhecíamos os jogadores. Você não sabia onde ele jogava, qual era o time que ele jogava. Ficamos tão desestruturados que quando perdemos nosso melhor, o time acabou. No dia 8 de julho de 2014, no Mineirão, a seleção alemã entrou em campo com medo de perder de novo e o Brasil entrou em pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. Você tem medo do teu negócio não dar certo, que bom, tome providência. Você tem medo do Brasil ter dificuldade de crescimento, ótimo, vá buscar. Mude o que precisa ser mudado. Você tem pânico, é outra coisa. O pânico paralisa, o medo deixa em estado de alerta. A seleção brasileira entrou em campo em pânico. E aí você diz assim, mas e que é isso? 7-1. 7-1. Meu filho mais novo, Pedro, é repórter da Sport TV e ele não assina Cortella, para não ser perseguido, assina Pedro Mota. E o Pedro estava lá no Mineirão, no dia do jogo Brasil e Alemanha, cobrindo o jogo no gramado. Aliás, ele teve a chance de cobrir vários jogos do Brasil no gramado, ver vários jogos do Brasil no gramado, uma chance que só ele e o Fred tiveram, né, de ficar ali no campo. E é interessante, porque o Pedro disse, pai, o Brasil está em pânico. Mandou um SMS para mim, eu falei, é verdade. O mundo muda e muda com velocidade. Os pentacampeões do mundo, numa Copa no seu país, que não acontecia desde 1950, tomamos de 7. Você já imaginou? Não é à toa que a gente precisa lembrar. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. A seleção brasileira agora se renovou e a gente tem mais expectativa. Há 40 anos havia um jogador estupendo que muita gente conhece, que era o Gerson, um meia esquerda que jogou no Botafogo, no São Paulo. Ele jogava quase parado, ele fumava 4 maços de cigarro por dia. Chegou a fazer propaganda do Vila Rica. Não dá para fazer isso hoje. Romário jogou anos parado ali na área, esperando de olho fechado. E era genial, a bola caía no pé dele, era gol. Qual posição joga o Romário? Agora não tem. Qual posição joga o Neymar? Todas. Qual posição joga o Messi? Todas. Você olha, ele está na área, está na ponta esquerda. Romário não faria o que, por exemplo, faz hoje Neymar, que é ele bate escanteio, Neymar. O Messi bate escanteio. Quando que um artilheiro ia se dispor a bater escanteio? Se ele é artilheiro, ele tem que estar lá para fazer gol e subir. Não, joga pro time. Aquele que é o melhor serve. Você já imaginou? Que mudança? Atenção, não há lugar marcado no futuro, inclusive no futebol. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida. Se vocês imaginarem, passou de 6 para 11. Você diz, ué, e nós com isso? Muito. Cuidado para não ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Como eu disse, havia uma comunidade no Orkut chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu dela fazia parte. Aliás, o Orkut em 2011 tinha 55 milhões de seguidores. Olha só. A sobrevivência não é do mais forte, é do mais apto. E ele será forte se ele for apto. Não é que ele se for apto, ele será forte. Nesse sentido, a perenidade vem nisso. Essa comunidade Eu Tenho Medo do Mesmo, eu participava dela. Não sei se chegaram a ver, porque Eu Tenho Medo do Mesmo. Ela era inspirada naquela placa que fica na porta de alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Imaginou, você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando, pronto para te pegar. Tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Atenção. Quero aproveitar esses teus 15 minutos de desespero para pensar exatamente nessa direção. Já faz 45 que eu estou falando e você nem notou, olha só. Você estava cochilando. Olha, quem diria, fazendo uma coisa que é antiga, mas não é velha, e que é inovadora, isto é inovadora porque é uma palestra artesanal. No mundo de tecnologia, é claro que eu posso fazer coisas que remontem a algo que é antigo, mas não é velho.
Isso vale nos negócios, por isso, cautela. Quando a gente fala em mudança, não é, como diria Odorico Paraguaçu, um mudancismo desenfreado. É mudar o que tem que mudar. Eu, Cortella, preciso ter com meus alunos blog, comunidade de informação, uso da internet no que fazemos, mas tem coisas que eu não tenho de alterar. Nesta hora, quero lembrar, mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Por exemplo, mudar é tão complicado que tem gente nesse auditório que dorme do mesmo lado da cama há 10, 20, 30 anos. Viaja, fica sozinho no hotel, deita daquele lado da cama, quase encolhido, como se tivesse uma multidão do outro lado. Tem gente que senta em casa para comer no mesmo lugar há 10, 20, 30 anos. Chega uma visita na tua casa domingo, senta onde você está habituado a sentar. Você nem come direito. Está acostumado a comer olhando para uma parede, aparece um espaço aberto. Não tem lugar marcado aqui, as pessoas sentaram onde desejaram. Se a gente voltasse para cá hoje à noite, é provável que você tentasse sentar onde você está agora. E se chega alguém aqui hoje à noite, a hora que você viesse, e alguém está sentado onde você está sentado agora, você não fala nada por educação. Mas você pensa, ué, o que ele está fazendo no meu lugar? Cuidado, na vida é preciso ter raízes e não âncoras. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. A raiz é aquilo que te alimenta, a âncora te imobiliza. A pessoa que tem âncora fica, no meu tempo. Se eu pudesse. O mercado não é mais como era, é óbvio. É a mesma coisa que eu, professor, dizer, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É claro que não são. Dizer isso é só sanidade mental. Doença é eu saber que não são os mesmos e dar aula do mesmo jeito que eu dava há 10 anos ou há 20. Eles ao conhecer Ayrton Senna, eles não imaginam que alguns de nós não tínhamos até há 10 anos, não tínhamos DVD, que quase ninguém mais tem, porque hoje você tem o serviço de streaming. Vários de nós aqui começamos a comprar aparelho de DVD em casa há 10 anos, em 2007. Até lá a gente quase não tinha, era caro demais. Onde você assistia filme até há 10 anos em casa? Num videocassete. Tem gente nesse auditório que comprou videocassete num consórcio. Um Sharp de 2 cabeças. Mais cabeça que a família toda. Aí veio o DVD. Quanto custa hoje o aparelho DVD? Nada. Há 10 anos o aparelho DVD custava R$700. Hoje você assina uma revista, ganha um aparelho DVD. Compra um caixa de banana, outro aparelho DVD. Há 10 anos, se alguém dissesse, quem ficar aqui no Congresso da Bradilã até o final, vai haver o sorteio de um aparelho DVD, ficava todo mundo. Falar isso agora não fica um. Aliás, a gente usa 10 anos DVD, tem gente nesse auditório que não sabe usar ainda. Você quer assistir o filme em casa domingo, sabe o que você faz? Chama o teu guri, teu menino de 10 anos e fala assim, arruma essa porcaria aí pra mim. Aí ele vai lá e põe e faz uma coisa cruel com você. Ele vai embora antes que acabe. Aí eles ficam olhando aquilo, falando, na hora que acaba, você fala, como é que será que faz isso aqui? Será que tem que rebobinar? Tem gente nesse auditório que pagou multa porque não rebobinou fita VHS. Atenção, você não tá velho porque você rebobinou fita VHS. Você tá velho se você deixou a cabeça lá, a prática lá. Se você ficou ancorado. O que o meu aluno assiste? Por exemplo, meu aluno não assistiu Titanic, que ele nasceu em 98, Titanic é de 97. Meu aluno não assistiu, você imaginar, Avatar. Ele era criancinha. Para muitos aqui, Avatar é um filme contemporâneo de agora. Você já imaginou? Você diz, e o que isso tem com isso? Como é que eu dou aula para ele? Eu tenho que me preparar. Que música ele ouve? Que filme ele assiste? O que o emociona? Meu cliente, aluno, ele se emociona com o quê? Para isso eu tenho que me preparar. Por exemplo, eu, Cortella, 42 anos de docência, palestra. E todo dia eu ouço música, sem exceção. Todo dia, das 5 às 5:30 da manhã, eu ouço música propositadamente. Como eu acordo às 4 horas da manhã há mais de 40 anos, porque eu entro no rádio 6:30,
Eu todo dia ouço música das 5 às 5:30 da manhã. O que eu ouço? O que o meu aluno ouve. Não ouço aquilo que eu gosto no já. Aquilo que eu gosto eu já ouço em outros horários. Ali eu ouço aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu não sei como é, que eu não entendo direito. Ontem, por exemplo, eu estava em Belo Horizonte. Eu acordei 5 às 5:30 da manhã ouvindo One Direction. Meia hora. Hoje, meia hora ouvindo Lady Gaga. Paparazzi, Poker Face, Bad Romance, Alejandro, Telefone. Gosto de Lady Gaga? Começando a gostar. Tem que gostar? Não. O que eu tenho que saber? O que ele ouve? Qual filme ele assiste? O que é Game of Thrones? Por que ele curte Harry Potter? Por que o ano passado tem um menino de 16 anos comprou livro de 250, 300 páginas, enquanto a mãe dele ficava pintando mandala, desenhando num papel para colorir? Tem alguma coisa que eu preciso saber. Nesta hora, quero voltar a um ponto. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Eu tenho que ter raízes, não posso ter âncoras. Ah, mas o Brasil não é mais o mesmo. Claro que não. Ah, mas Cortella, pode deixar. Isso aí é bobagem. Faz 20 anos que eu estou no mercado. Cuidado com esse argumento. Não é porque você faz uma coisa há muito tempo que você está apto para fazer quando muda. Exemplo. Hoje de manhã, num hotel aqui em São Paulo, logo cedo, uma senhora na porta do hotel deu sinal para um táxi. O táxi parou. Ela entrou no banco de trás e falou, por favor, pela porta de trás, aeroporto de Congonhas. O taxista disse, pois não. E foi. Quando ele já estava chegando perto da 23 de maio, ela achou uma coisa engraçada. Falou, São Paulo o taxista fala tanto, ele está tão quieto. Acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida. Bateu nas costas dele para falar com ele. Ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou, o senhor me desculpe, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona, a senhora que me desculpe, sabe o que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou, e o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista de um carro funerário. Certo? Cuidado com o tapinha nas costas. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos que você está apto a fazer. Ah, mas tudo é dirigir. Uma coisa é dirigir um táxi, outra um carro funerário. Uma coisa é fazer negócio no mundo do varejo, na área farmacêutica, em 2010, outra 2000, com concorrência maior, com a chegada de novos jogadores no mercado, num mundo em que, de cada 3 seres humanos, um é chinês ou indiano. Num planeta que está tendo 1/3 de chineses e indianos, povos milenares que têm 5.000 anos de história, e nós que temos 500 ficamos botando banca. Eles riem de nós. Além do que, não só chineses e indianos são povos milenares, como indianos. 95% deles são hinduístas. Isto é, acreditam em reencarnações sucessivas. Como é que você vende um PGBL para um reencarnacionista? Faz plano de carreira. Não deu nessa, dá na outra. Lembrando que o reencarnacionismo hinduísta é diverso do ocidental kardecista. Porque no kardecismo você reencarna num sistema de purificação para melhor. No hinduísmo você pode regredir. Você pode reencarnar numa barata, num rato, num torcedor de um time específico. Claro. O mundo muda e muda com velocidade. Qual que é o risco? Não é ficar antigo, é ficar velho. Velho na prática. Para isso, é preciso algo decisivo. E eu quero aproveitar esses teus 6 minutos de desespero para pensar nessa ideia. Se mudar é complicado e acomodar é perecer, é necessário que você e eu não percamos a oportunidade de mudança quando precisa. Não sei se sabem, acho que sim. A palavra oportunidade veio do nome de um vento na antiguidade. Os romanos, no passado, gostavam de dar nomes aos ventos. Tal como nós do sul gostamos de dar nomes aos ventos. A gauchada chama de minuano, o vento frio que vem da Argentina, do sul. Chama de aragano, o vento mais quente que vem do norte da Argentina e assim por diante. E, claro, você sabe, os romanos gostavam de dar nomes aos ventos. E para eles, o vento mais importante na navegação, olha aqui na minha mão se você puder, era o vento que levava o navio em direção ao porto. O vento favorável. Esse vento que levava o navio em direção ao porto era chamado de obiportus.
OB, portos, isto é, que leva ao porto. É daí que vem a palavra oportuno. É daí que vem a palavra oportunidade. Oportunidade é quando você pega o vento favorável. Isto é, quando você pega aquele vento que te conduz a um lugar que te dá alternativa. Porque portos em latim é porto ou porta. E o que é um porto ou uma porta? É uma saída. É o porto ou a porta que impede que a gente fique isolado. Quem aqui é filho de italiano como eu sabe que isola em italiano é ilha. Quando você está isolado, você está ilhado. Ilhado no negócio, ilhado no lucro, ilhado na competência, ilhado na qualidade. É o porto ou a porta que permite que a gente saia do isolamento. Por isso, o vento oportuno te leva à saída. E como é que é a saída em grego antigo? Você que estudou grego antigo. Isso que eu fiz é uma pergunta. Você sabe como é a saída em grego antigo? É até nome de livro bíblico. Êxodos. Êxodos, que gerou qual palavra em inglês, português, em latim? Êxite. Que tem um duplo sentido, saída e sucesso. Porque o sucesso é achar uma saída. Saída para o negócio, saída para o mercado, saída para a competitividade, para a lucratividade. Uma saída para a economia. Por isso, da oportunidade ao êxito. E aí sabe bem aqui quem já navegou. O bom navegador não espera o vento, ele vai atrás. O bom navegador não aguarda, ele vai buscar. O bom navegador não tem como lema Zeca Pagodinho, que é uma delícia pro lazer, é bom demais para uma festa, mas é um perigo pro negócio, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. A trilha sonora de um bom navegador é o que um dia escreveu um grande paraibano lá de João Pessoa, que morou no Rio, hoje mora em São Paulo, foi Geraldo Vandré. Quando ele cantava, você lembra, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não espera acontecer, vai buscar. Ah, mas Cortella, o mercado não tem jeito. Os romanos diziam, a sorte segue a coragem. A sorte segue a coragem. Como esse cara tem sorte que eles estão vendendo, que eles têm a coragem. Coragem do quê? De buscar, de fazer. De ter algo que é audácia. Audácia. Não confunda audácia com aventura. Uma pessoa audaciosa é aquela que estuda, avalia, prepara e vai. Aventureiro é vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece, põe um X ao final de cada nome de empresa. Depois a gente vê como é que fica. Aí fica em Bangu. Já imaginou? A audácia é diferente de aventura. Pense num brasileiro audacioso. Amir Klink. Todo ano ele pega o barquinho dele lá no litoral sul do Rio, Paraty 2. Vai pro Polo Sul, fica 3 meses e volta vivo. Mas ele já foi o ano passado, ele estuda de novo, ele vai atrás, ele sabe que pode mudar. Coisas ele aprendeu, ele leva adiante. Isso é audácia. Tanto que ele volta vivo. Pense num brasileiro aventureiro. Infelizmente, um conterrâneo meu, aquele padre paranaense dos balões, morreu, o corpo foi parar no Rio de Janeiro, com 2 aparelhos de GPS grudados no corpo, sem bateria. Aventureiro, não sabia o que estava fazendo. Aliás, falaram para ele, padre, não faça isso. Vai bater um vento amanhã, Antonina. O senhor vai ser desviado. Ele disse a frase dos tontos, que é, pode deixar, eu sei o que eu faço. Fala, mas padre, cuidado. O senhor pode ter algum problema. Eu não tenho medo. Aliás, ele disse, Deus falou comigo e disse que eu posso ir. Eu sou da área também de ciência da religião. Na nossa área, a gente diz que enquanto você está falando com Deus, você está na área da teologia. Quando você acha que ele responde diretamente, é psiquiatria. O número de vezes que Deus parou para falar com alguém, não que você o acolheu, mas que ele parou para falar, não foi tão grande assim na história. Nessa hora, quero lembrar, nesse teu 1 minuto e meio final, antes de qualquer coisa, mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Hoje, posse de Duarte da Costa como nosso segundo governador-geral, em 1531, quero lembrar, o maior perigo no mundo como o nosso é você adotar como teu grande inspirador e patrono o Mendes Sá, nosso terceiro governador-geral. Lembre-se do Mendes Sá. Cuidado com o Mendes Sá. Um dia uma professora de História do Brasil estava dando aula sobre os governos gerais. Falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendes Sá, ela viu que tinha um aluno distraído lá no fundo. E para pegá-lo, claro, como a gente é capaz de fazer, virou e falou assim, Paulo, o que fez Mendes Sá?
Ele diz: fez o que pôde. Cuidado com mendiçar. Gente, está difícil o mercado, eu faço o que eu posso. Gente, nós precisamos criar maior competitividade, eu faço o que eu posso. Gente, o varejo está... o que eu posso fazer? Cuidado, é preciso lembrar que há dois modos de dizer a frase. Uma, e aí eu vou concluindo, que é o modo desarmado, entristecido, acovardado, que é eu faço o que eu posso. O outro é eu faço o que eu posso, isto é, não deixo de fazer o que pode ser feito. Há uma diferença entre eu faço o que eu posso e eu faço o que eu posso, isto é, não deixo de fazer o que pode ser feito. Por isso, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Nesta hora, quero agradecer imensamente, nesse tempo que aqui estão, a capacidade que tiveram de, no final, né, de um evento de 3 dias, tendo começado com o estupendo professor Drauzio Varela, um homem extremamente inteligente, e seguindo depois com outras pessoas que aqui estiveram, concluir nesse momento conosco, nessa condição de saber que, de fato, cuidado, uma coisa é você dirigir um táxi, outra coisa é dirigir um carro do serviço funerário. Nesta hora, eu cumprimento a cada um e a cada uma pela capacidade que tiveram de cá estar, não na minha palestra, mas no evento, para ser um exercício de inteligência e humildade. E estar no próximo do ano que vem, para poder criar mais capacidade, mais inteligência e mais robustez. Quero me despedir com uma despedida árabe. Eu sou casado com árabe, com uma mulher árabe, e os árabes, quando se despedem, dizem: vida longa e morte rápida. Que é uma coisa ultra inteligente. Vida longa e morte rápida. Isto é, viva bastante, mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Por isso, a cada um e a cada um, vida longa e morte rápida.